Bom dia! Olha eu de cara lavada a assassinar a minha imagem na internet. Então, estou a fazer este vídeo que vai ter filmagens de fazer comida à japonesa, porque, curiosamente, muitos de vocês perguntam coisas sobre a minha vida. O que eu estava um bocadinho reticente em partilhar, mas algumas coisas podem fazer sentido. Então, a minha vida é bastante normal. Neste momento tenho ali duas carpetes enormes para ir lavar lá fora. Com qualquer dona de casa tenho sempre montes de coisas para lavar, arrumar, limpar e tudo. Estou a tomar o meu segundo café de cafeteira, que não tenho máquina, mas é muito bom, é da Delta, passa publicidade. Estou com a minha roupinha de casa, que gosto de usar. Por acaso é muito parecida com a minha roupa de viagem. A minha roupa de viagem no Japão é muito assim, larga, confortável, fácil de lavar e secar, rápida de lavar e secar. Então, o que é que eu vou pôr a seguir? Eu a seguir. Mas com a Marta está ali a cheirar a carpete. Eu a seguir vou pôr aqui vídeos do jantar que eu fiz, que por acaso foi mesmo ontem. Na minha casa, na minha vida diária, eu faço de vez em quando comida de inspiração japonesa, mas não só. Também faço comida de inspiração indiana, coreana, mexicana, europeia, o que seja. Como veem, o meu cabelo ainda está parvo, porque é de manhã e eu ainda não arranjei bem. Porquê? Porque depende do que nos apetece, depende também das necessidades nutricionais daquele momento e depende da inspiração, depende daquilo que eu me estou a lembrar. Normalmente são coisas, eu faço muito comidas que eu aprendi a fazer no sítio e na casa das pessoas, porque foi sempre assim que eu visitei os lugares. E as comidas que eu faço do Japão também são comidas que eu aprendi a fazer na casa das pessoas japonesas. Não são aquelas coisas que vocês vão encontrar nos restaurantes, mas são aquelas coisas que as pessoas fazem em casa no dia a dia. Portanto, é uma comida de inspiração japonesa, não é 100%, acho eu, e não é seguir receitas. Mas pronto, mas se vocês quiserem ver e apanhar daí alguma inspiração, estejam à vontade, eu vou pôr os vídeos agora a seguir do que eu fiz ontem. Pronto, e acho que é isso. E se vocês quiserem mais vídeos deste género, digam. O Ambar nunca viu as carpetes assim dobradas. Só os vi no chão, está a achar muito estranho. Diz, Ambar. Não, está em business. Ele quando está em business não... Normalmente ele conversa, eu digo coisas e ele responde, mas ele quando está em business... O business dele é ou está a cheirar qualquer coisa para inspecionar se é seguro, ou tem que ativar o modo máximo de proteção do lar, ou então é quando quer comida. Vejam fazer comida, façam vocês, divirtam-se, inspirem-se. Beijocas. Então, a nível dos preparativos, o que é que tem que se fazer primeiro, porque é aquilo que demora mais tempo? Aqui debaixo deste plástico tenho alga, devem usar a alga kombu, e tenho água, por isso é que água quente, que eu aqueci no jarro elétrico. Seria mais ecológico não tapar isto com plástico, mas em bom da verdade eu reutilizo o plástico muitas vezes. Quando tem mesmo que ser, quando tem que utilizar. Porquê? Porque o que eu estou a monitorizar aqui é a temperatura. Também vou tocando aqui nisto. A água ferveu, está quente, deitou por cima da combo, ela fica a passar o suco da própria alga para a água e quando ela arrefece muito, eu tenho que voltar a aquecer esta mesma água, porque a combo tem que ficar de molho, idealmente entre 5 a 6 horas, em temperatura de água que não chega a ferver, que está ali entre os 60 e os 70 graus. Idealmente, para fazer um kombu dashi. Depois, aqui tenho nabo, que só liguei agora, ainda não está quente, com molho de soja, que no meu caso, como já estou a usar um molho de soja com sódio, eu não pus mais sal. Também tem um bocadinho de açúcar, eu uso o açúcar mascavado o mais escuro, se vocês devem sempre usar o mais escuro possível, aqui está tão escuro que nem se nota, mas assim, pronto, o açúcar aqui é mesmo escuro, ou até molasse, podem utilizar molasse, acho que fica melhor com o sabor do nabo. Nunca usem o centro do nabo, nunca usem aquela parte que depois vai ser mais amarga, não é? A espessura destas fatias, elas estão relativamente fininhas, como vocês podem ver. A espessura destas fatias
não foi assim medido, mas elas estão super, super finas. E elas vão estar a ferver aqui nesta mistura de molho de soja, pitadinha de açúcar e também tem uma pitadinha de vinagre. Podem utilizar qualquer vinagre que não seja um vinagre de cidra, um vinagre de vinho serve. Se não tiverem vinagre de arroz, serve. Depois aqui tenho o pepino, este sim, cortado mais fino, ainda mais fino do que o nabo. Eu tirei as sementes, não funciona para aqui as sementes, e depois pus sal, neste caso vou utilizar sal marinho, por sal. O sal vai puxar para fora a umidade do pepino, ele está num escoador e tem um prato por baixo. Daqui a bocado eu vou chegar aqui e vou com as minhas mãos espremer e vai sair alguma umidade do pepino e depois vou pôr mais sal, deixo esperar mais meia hora, uma hora e depois espremer outra vez. Portanto, estas são as primeiras coisas que têm que se fazer, porque são aquelas que demoram mais tempo. Mas assim, a gente também está em casa, vai fazendo outra coisa qualquer e vai tendo aqui um olhinho. E eu vou fazendo mais vídeos à medida que isto for mudando de estado. O nabo estava a começar a ferver. No momento em que começou a ferver, eu baixei bastante o lume. Vou mantê-lo baixo. Como o meu fogão vai até ao 9, vou mantê-lo no 3 ou no 4. O objetivo é que isto esteja em lume muito brando, muito brando. E vocês vão ver que ele vai naturalmente absorvendo este caldo, o que vai fazendo com que ele mude de cor e também que vá absorvendo os sabores. Então é mesmo importante estar em lume brando, não queremos cozer demais, queremos que ele continue com crocante, queremos que ele continue com crocância. E vocês vão também começar a sentir, sobretudo quando já ganharem algo mais sensibilidade aos cheiros, que há uma fase em que muda de cheiro, deixa de cheirar a nabo e passa a cheirar ao que deve cheirar no fim, e vocês vão sentir quando está pronto. Mas é uma coisa de 15 minutos, mais ou menos. A partir do momento que começa a ferver e vocês põem no lume brando, entre 15 a 20 minutos. Não deixem o nabo desfazer-se, nem ficar mole. Tem que manter-se com crocância, mastigável. Então, já tirei o nabo do lume. No meu caso até durou menos do que 15 minutos. Não devem deixá-lo borbulhar, não devem deixá-lo ferver, fica sempre em lume brando. O objetivo é que ele vá absorvendo bastante a cor e o sabor daquele caldo que fizemos. Entretanto, coloquei aqui sementes de sésamo, elas estão diretamente em cima desta minha panelinha, porque ela é antiaderente, e estão a torrar, estão a aquecer, também o lume não está muito alto. Quando começarem a sentir libertar o sabor do sésamo, e às vezes até algumas começam a saltar, desligam o lume, tapam se for preciso, se não quiserem que elas saltem, mas continua aqui no calor, porque elas têm que torrar e adquirir sabor. Nós vamos desfazer um bloco de tofu e depois vamos misturá-lo com estas sementes e com um bocadinho de óleo de sementes de sésamo para ficar um tofu, uma espécie de fake tofu de sésamo, porque nós não fizemos o tofu com o sésamo, nós vamos acrescentar o sabor do sésamo pelas sementes e pelo óleo. Tenho também aqui a descongelar salmão, ultra congelado em alto mar, para ter a certeza que depois de estar descongelado está em segurança, não é? Porque o fresco é complicado, por ter a certeza que não tem mesmo bactérias e vermes e que não provoca problemas depois digestivos, então é melhor utilizar o ultra congelado, que já passou pelo processo de ser, na prática, esterilizado através do processo da congelação. Entretanto, o meu pepino aqui está a precisar de ser espremido. Vou fazer primeiro espremer o pepino para ele ficar então mais desidratado e depois poder absorver mais os temperos. Isto é o tofu que foi esmagado à mão mesmo. Portanto, era um bloquinho de tofu que foi completamente desfeito à mão. Ficou com esta consistência meio granulada e depois juntei as sementes de sésamo que já tinham torrado. E, portanto, já está muito aromático. Agora vou juntar só assim um fiozinho de óleo de sementes de sésamo, numa marca em particular. Qualquer óleo de sementes de sésamo que seja prensado a frio, porem só assim um fiozinho, como se pusessem fio de azeite, mas neste caso é com sésamo. E depois vou voltar a misturar tudo muito bem. No meu caso, eu vou fazer o meu arroz na máquina, já está aqui o arroz, já lhe dei a primeira lavagem, vou-lhe dar ainda mais lavagens. Queria só acrescentar que, estão a ver, depois da primeira lavagem a água vai fora. Depois da primeira lavagem, as outras lavagens ainda vão resultar numa água assim branca, esbranquiçada. Esta água aproveitem, porque esta água tem nutrientes bons do arroz para fazer coisas como
pôr sobre a pele para acalmar as comichões, as borbulhas, as irritações, às vezes até coisas de alergias e para lavar o cabelo. Portanto, a partir da segunda água da lavagem do arroz, as outras 3 ou 4 vocês aproveitem. Modo Tainan, não é? Não se pode gastar. No meu caso, eu vou usar a minha máquina de arroz para fazer isto. Vocês podem fazer o arroz na máquina se tiverem ou o arroz no fogão. Agora que já espremi várias vezes o pepino, estão a ver, ele reduziu bastante de volume. Vou deitá-lo aqui neste preparado que tem uma colher de café de açúcar, uma colher de sobremesa de vinagre, para um pepino inteiro, que entretanto já ficou muito esmagado, e um tiquinho de água quente, só para dissolver bem o açúcar e não ficar granulado. Portanto, vamos fazer uma espécie de pickle rápido com este pepino. As quantidades variam muito e até conforme o nível de acidez do vinagre que estão a usar, podem usar mais ou menos. Vou pôr aqui, vou pressionar mesmo para absorver isto e vou tapar e deixar estar até a hora de jantar, que vai ser para aí 1 hora ou 2. Aqui no preparado de tofu coloquei um ovo, uma colherzinha de sobremesa de maionese caseira, que é consideravelmente diferente da outra depois na textura. E depois vou juntar pão ralado a gosto para fazer aquela consistência que depois dá para fazer croquetes ou hambúrgueres. Neste caso acho que vou fazer mais em versão croquete. Pronto, cá está o resultado dos mais ou menos mini hambúrgueres, mini croquetes, estão a ver, eles não chegam a ter um dedo de comprimento. Eles estão polvilhados com farinha por fora, para não se colarem tanto às mãos, nem uns aos outros. E agora vou pô-los no frigorífico, ficam sempre um bocadinho mais firmes, antes de, mesmo antes da hora de cozinhar-os e fritar, não é? Deep fry. Rapidamente, porque isto é só 1 minuto, depois se o óleo estiver quente o suficiente. Mas por enquanto vou pôr no frigorífico. Tenho aqui uma taça cheia de espinafres fresquinhos, espinafres bons. Já me certifiquei que estão todos bem lavadinhos. São só as folhas, não tenho os talos. E vou pôr estas folhas de espinafre aqui numa frigideira com pouca água, ela antiaderente. O que eu quero é que esta pouca água evapore e faça o espinafre que eu vou pôr aqui reduzir também. A mochar. E vou pôr uma tampa depois em cima disto. Este espinafre não precisa tecnicamente de cozinhar. Eu só o estou a pôr aqui, eu só o vou pôr aqui porque eu quero que ele se reduza de tamanho, que ele fique completamente espapassado. E depois já vão ver o que é que eu vou fazer com ele. Pronto, então os espinafres já reduziram de volume, já temos os espinafres assim desfeitos, não é? Reduziram de volume. Agora vou pôr aqui os espinafres quentes em cima de uma colher de sopa, mais ou menos, de manteiga de amendoim pura, não é açucarada. E vou simplesmente mexer e absorver bem os espinafres com a manteiga de amendoim. Então agora estou a cortar as batatas para pôr depois na miso, na sopa. Então estou a cortar, acho que ainda vou cortar este a 2. Portanto vai ficar assim com uns cubinhos de batata mais ou menos deste tamanho. Pronto, são batata normal. Nem sei se vou usar uma completa, pois são cubinhos a mais. Portanto, cubinhos deste tamanho, mais ou menos. Então, como podem ver, aqui a combo, a alga, absorveu completamente a água. Ela multiplicou várias vezes de tamanho. Eu vou escorrer isto, e claro que ainda vai sobrar dashi. Este aqui é o dashi. Vou escorrer e vou passar para não ter partes. A alga, em parte, vai-se poder reutilizar, mas só algumas farripas. Há outras coisas que se podem fazer com a água depois de demolhar. A alga depois de demolhada, mas o objetivo aqui era aproveitar o dashi, aproveitar este suco nutritivo e saboroso para a sopa. O dashi desta sopa vai ser um dashi vegan, portanto é feito com alga, não é o dashi do katsuoshi, do peixe, nem outros. E vamos utilizar também as batatas que eu já cortei aos cubinhos e uns pedacinhos de courgette que eu tinha congelados. Estão a ver que o tamanho, neste caso, da courgette é muito maior. Eu já tinha congelado neste formato, mas não faz mal, porque a courgette é um legume que vai absorver muito do caldo, vai ficar cheia de sabor e vai funcionar como uma espécie de esponja na sopa. E isto vai ter uma textura mais crocante,
portanto vamos ter diversidades de texturas na sopa. E vai ser basicamente isso. Portanto, isto vai a ferver, vai cozer, mas não ficar desfeito. Cozer, mas não ficar desfeito. Portanto, quando estiver meio cozido vai ser posto isto, porque é muito mais rápido. Depois, com pouca água, não é? Que é para absorver toda. E depois põe-se aquele dashi da combo e só no fim é que se desfaz a pasta da miso. Neste caso vou usar a miso clara. A pasta da miso para fazer uma sopinha de entrada na refeição. Este é o salmão que descongelou naturalmente, depois cortei-o em fatias fininhas e eu vou simplesmente braseá-lo muito, muito rápido, 30 segundos. O objetivo não é cozinhá-lo, é só enfatizar o sabor, porque eu coloquei por cima pó de gengibre desidratado mesmo, sem outros aditivos ou sem outros ingredientes, e esta parte mais espessa é oyster sauce, ou seja, molho de ostra. Então eu vou misturar isto com os dedos e depois vou pôr aqui na frigideira, que tem um tiquinho, muito, muito pouquinho de óleo e que já foi bem aquecida. Ele vai ser braseado super rápido. Então agora já tenho aqui os legumes cozidos, já também coloquei aqui o dashi da própria alga e agora vou misturar a pasta de miso. Só falta mesmo fritar aqui os nossos mais ou menos hambúrgueres de tofu e vamos fazê-los em óleo quente, rápido. Temos aqui um visitante. Olá! Ele quer comida. Já está quase na hora de jantar. Pronto, vou começar a pôr. Já começa a vir aqui pouca luz. Deixa eu ver. Ok, já está pequeno o suficiente. Vamos pôr só 2 de cada vez para não baixar a temperatura do óleo. Estão a ver que douradinhos que estão a ficar? Vou sacrificar um em benefício aqui da câmara. Estão a ver? Eles ficam crocantes por fora, mas ficam macios por dentro. Não sei se consigo focar, mas ficam dourados, crocantes e macios. Isto é particularmente bom, por exemplo, para pôr no vento, para pôr na lancheira. Muito bom, aguenta durante meio dia à vontade.